Então, boa tarde a todos. Hoje, sábado, 10 de outubro, né, nossa aula de fechamento, o assunto é propriedade industrial, né, nós já começamos a falar, só recapitulando, a propriedade industrial são aquelas criações do espírito, ou seja, aquelas invenções, modelos de utilidade, marca ou mesmo desenho industrial, que tem um valor econômico, né, em função daquela propriedade imaterial. E por ela ser imaterial, o único jeito de se proteger, de se resguardar, não é necessariamente nós permitirmos uma forma de se cercar, de se proteger fisicamente, como nós fazemos com a propriedade imóvel. Mas quando nós falamos, né, da propriedade industrial, ela é considerada bem móvel, né, por determinação legal, e nós protegemos por meio no direito de exploração exclusiva, que é resguardado mediante ou a patente ou o registro. Então, dependendo da situação, né, que você se encontrar, você vai lidar com essas duas realidades. Sobre a patente, nós já falamos na aula passada sobre a invenção. Chegamos até o ponto de discutir quando a invenção ela é criada, né, por alguém que estava trabalhando, mas não tinha a função necessariamente de inventar, de criar aquilo ali. É completamente diferente se você tem ali a Apple que contrata alguém para desenvolver um chip, né, específico e registrá-lo, e patenteá-lo, seja na condição de modelo de utilidade ou mesmo de invenção. Nessas circunstâncias, o que nós encontramos, na verdade, é de fato a possibilidade, né, de que o tomador, né, dos serviços, porque é uma prestação de serviço, será o proprietário da invenção que vai ser criada. No nosso caso aqui, ou do modelo de utilidade também que vai ser criado. Nós falamos de invenção primeiramente, mas o modelo de utilidade é algo bem simples. O modelo de utilidade ele funciona como uma mini invenção, porque ele é só um aprimoramento, uma melhoria, né, daquilo que já existia na condição de invenção. Então, nos nossos slides, só para a gente poder nos situar aqui, já estamos... Ainda não começamos o desenho industrial, falamos da patente de defesa nacional. Eu cheguei até a patentes pipeline? Não, né, pessoal? Na verdade, agora que eu estou lembrando, modelo de idade eu também já falei, né? Já mencionei que ele é uma mini invenção e tudo mais. Stephanie, então você já pode começar, porque assim que você terminar, eu vou explicar sobre a marca, né, e o desenho industrial. Na verdade, desenho industrial primeiro, depois marca. Fica à vontade, tá? Combinado. Boa tarde, pessoal. Eu vou projetar aqui para vocês, então, dando seguimento às aulas, a gente vai expor aqui sobre as patentes pipeline. Tá carregando aqui. Bom, então, dando seguimento à questão das patentes, nós temos aí as denominadas patentes pipeline, né? O que são, né, essas patentes pipeline? As pipeline, também chamadas patentes de importação ou patentes de revalidação, assim é conhecida justamente por se manter vinculada à patente originária estrangeira. São modalidades de proteção à propriedade industrial que permite a sua concessão a produtos que já estavam em domínio público ou eram impossíveis de serem patenteados no Brasil antes da vigência da Lei de Propriedade Industrial, mas que já se encontravam patenteados no exterior. Então, pessoal, essas patentes pipeline, também conhecidas como patentes de importação ou de revalidação, é justamente porque elas eram patentes firmadas no exterior, aqui no Brasil elas não eram patenteadas, e que foram validadas aqui, né? Por isso que fala até revalidação ou de importação, porque veio de fora aqui para o nosso país. Essa patente pipeline, ela é um mecanismo em que a patente que foi expedida no exterior, ela é reconhecida aqui no Brasil, né? E ela está prevista nos artigos 230 e 231
da Lei 9.279 de 1996. Então, eu colecionei aqui os artigos para vocês, depois quem tiver interesse em dar uma olhadinha, ler direitinho aqui falando como é que funciona essas patentes pipeline, artigo 200 e 231, falando sobre o depósito dessas patentes que foram firmadas no exterior, né? Então, ela tem previsão nos artigos 230 e 231 da LPI e possibilitaram essas patentes para os quais o Brasil ele ainda não concedia patentes. Em razão da lei anterior, ela não previa patentes, principalmente para medicamentos e alimentos. Então, essas patentes concedidas sob o regime pipeline, elas constituem uma exceção à regra de patenteação, né? E aí se submetem a uns requisitos específicos destes dois artigos, 230 e 231. Então, é um regime diferenciado, né? Então, aí, ó, destaca-se pela forma diferenciada no processo de solicitação de patentes, pois passam apenas por uma análise formal e seguem os termos da patente concedida no exterior, não se submetendo a uma análise técnica dos requisitos de patente pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. A função das pipelines é, portanto, transitória, específica e restrita. Constitui uma exceção às patentes ordinárias, eis que para sua concessão o INPI não analisa os requisitos de patenteabilidade. A análise ela é presumidamente já efetuada pelos órgãos de patentes estrangeiro, né, que concedeu a patente que se quer ver revalidada no Brasil. Então, elas têm esse regime diferenciado justamente porque presume-se que a análise dos requisitos foi feita pelo órgão estrangeiro, responsável pelas patentes no respectivo país, né? Então, desta forma, como a patente é concedida em outro país, o INPI ele não poderia anular essa patente invocando a ausência de um dos requisitos do mérito, né? Tais como a novidade, atividade inventiva ou aplicação industrial. Justamente porque ela não se submete a esses requisitos específicos, mas sim dos artigos 230 e 231. Então, aqui, portanto, a pipeline é um mecanismo que tem como finalidade proporcionar a proteção para produtos e processos dos inventores nacionais e estrangeiros de criação já divulgada, mas anteriormente não patenteada. Então, pessoal, como essa patente pipeline não segue os requisitos para uma análise normal de uma patente ordinária aqui no Brasil, que tem aquela questão da novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, essas patentes pipeline estão sendo objeto de discussão no judiciário. Ela foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 4234, que está tramitando perante o STF. Então, ainda não temos um posicionamento sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa patente pipeline. E a questão é o quê? O que eles vêm discutindo, né? A principal questão foi justamente isso, a constitucionalidade dessa patente pipeline. Foi interposta pela Procuradoria-Geral da República em 2009, essa ADI, e ela questiona a legalidade desses artigos 230 e 231 da Lei Federal 9.279 de 96. E o principal argumento é justamente a violação ao requisito da novidade para a concessão de tal proteção. Isso porque a Procuradoria-Geral, ela, especialmente quanto ao critério de novidade, ela vem alegando que as patentes pipeline, elas criam um monopólio ilegítimo dessas tecnologias de produção e que afetaria também os princípios constitucionais da ordem econômica e da livre concorrência. Nessa DI, se defende o princípio da novidade absoluta. Então, fala que essas patentes pipeline não cumprem esse princípio da novidade. Por quê? Porque a invenção ela já estava divulgada no exterior, mediante publicação, né, em revistas e outros meios. Então, eles alegam que não atende ao requisito da novidade. Aqui. A inconstitucionalidade das pipelines se verifica, pois,
já em domínio público, não ofere a qualidade de novidade, não podendo ser consideradas invenção nova, requisito para o registro. Se, por um lado, cabe ao Estado conferir ao particular a proteção de seu invento por um lapso, esse, porém, deve conceder para a coletividade a inovação tecnológica, o desenvolvimento e avanços sociais. No entanto, se o estado da arte encontra-se de conhecimento da coletividade, não é permissível retirar desta o domínio público e restringir o uso e o avanço por meio de novas pesquisas. Então, pessoal, qual que é o problema aqui dessa situação? De forma simples, é o seguinte: a permanência destes artigos 230 e 231 permite o patenteamento de produtos que já se encontravam em domínio público, ou seja, eles já pertenciam aqui à coletividade aqui no país. E aí, com a concessão dessas patentes, né, de uma forma meio que retroativa, elas já estavam em domínio público, e aí você patenteia essas invenções, digamos assim, viola o requisito da novidade para concessão de tal proteção, que é um requisito exigido pela própria Lei de Propriedade Industrial. Então, aqui eu até trouxe essa frase aqui para vocês, que eu achei interessante justamente isso. Por quê? Porque, como a gente já viu aqui nas aulas, né, a questão da própria patente é uma proteção, é meio que uma via de mão dupla. Você fornece, né, essa proteção pela invenção ao autor, né, ao criador, ao inventor, mas em troca ele tem que o quê? Trazer um desenvolvimento, um avanço social para a coletividade. Então eles alegam que o quê? Que não está trazendo nenhum desenvolvimento, nenhum avanço para a sociedade. Para que conceder essa patente, né? Se a invenção já estava em domínio público. Então, o procurador-geral, né, ele expõe que essas patentes permitem a revalidação de uma patente estrangeira no Brasil, mesmo em detrimento do requisito da novidade. Então, aqui, a inconstitucionalidade das patentes pipeline está justamente na sua natureza jurídica, pois se pretende tornar patenteável, em detrimento do princípio da novidade, aquilo que já se encontra em domínio público. E ele alega aqui que a patente pipeline é uma figura não prevista pelos acordos internacionais na área. Foi uma criação aqui do legislador brasileiro, legislador interno. Então, sem que haja novidade, não há motivo justificável para se criar um monopólio em favor dos particulares por meio da proteção patentária. E é interessante trazer aqui que a doutrina também se manifesta contrária. Aqui eu trouxe aqui os ensinamentos aí do Souza, né, Antônio Fernando Souza, que ele vem trazendo aqui, ó, as patentes por meio do Estado oferece ao particular a exploração de seu produto por um período de monopólio para, em contraproposta, esse oferecer ao público uma invenção inovadora, um crescimento tecnológico, gerando o desenvolvimento e o bem-estar social. Porém, sem que haja novidade, não há motivo para a concessão do monopólio de exploração do produto. Por isso, as pipelines expropriam um bem comum do povo sem qualquer amparo constitucional. Então, é exatamente esse o ponto forte da discussão que eles falam sobre a inconstitucionalidade dessa pipeline. Em contrapartida, a Advocacia Geral da União, né, que é o órgão responsável pela defesa do texto da lei, então, toda vez que tem uma ação direta de inconstitucionalidade, a AGU é responsável pela defesa do texto impugnado. Então, a AGU veio apresentando aqui a defesa, né, da lei, desses dois artigos. E o que eles trazem de argumento aqui? Ó? Ele fala que a concessão dessa referida espécie de patente não afronta o artigo 5º, inciso 29 da Carta Republicana, haja vista que ali não há qualquer referência ao requisito da novidade. E também alega que houve sim a observância de um devido processo legal substantivo no país estrangeiro em que foi feito o depósito da patente. Então, a AGU vem argumentando que a instituição desse tipo de patente, de revalidação, né, constitui uma medida transitória adequada, porque procurou minimizar os danos de uma violação inconstitucional dos direitos de propriedade dos inventores do passado. Então, como a lei anterior
a lei aqui 9.279, que é a lei de proteção industrial, não previa anteriormente a possibilidade de patente de determinadas invenções, como a questão de medicamento e alimentício também. Então, eles falavam que essas invenções que foram patenteadas no exterior, elas têm que ser revalidadas aqui no Brasil, que seria uma forma mais adequada para não trazer tantos prejuízos assim aos inventores daquela época que ficaram prejudicados. E reforçando, né, o entendimento da aplicabilidade, né, das patentes pipeline, o STJ ele decidiu aí num julgado, um recurso especial lá do Rio de Janeiro, eu trouxe os dados aqui para vocês, para quem tiver interesse de pesquisar melhor sobre o teor desse julgado. Ele foi julgado em 2009, só que, lembrando, né, temos uma ADI de 2010 que está em tramitação ainda no STF, então a gente não sabe se esse posicionamento do STJ vai permanecer, porque o STJ ele entende que o princípio da novidade ele é mitigado quando da concessão da patente pipeline, nos moldes do artigo 230 da LPI. Então, assim, esse recurso especial foi uma ação que envolvia a indústria farmacêutica Bayer sobre uma patente de uma substância que é utilizada na preparação de um anticoncepcional. E o STJ ele firmou o entendimento que a concessão de patentes nesse regime pipeline não exige a verificação dos requisitos normais da proteção à propriedade industrial, como novidade, atividade inventiva, né, que é a grande questão aí que eles estão pegando, estão discutindo, né. Então, o que acontece? Uma substância que poderia ser utilizada por diversos fabricantes de medicamento só vai poder ser utilizada pelo titular da patente, ou então por outras, né, mediante pagamento dos royalties. Então, uma consequência financeira é que o produto ele vai sair mais caro e mais limitado para o mercado consumidor, né? Então, nós vemos que esse caso ele é de muita importância, ele é de muita repercussão. A ministra Carmen Lúcia considera que é uma das ações de suma importância, né, de repercussão nacional bastante importante, esse caso das patentes pipeline, porque a concessão de patentes para produtos que já se encontravam em domínio público pode criar uns entraves aí no acesso a tais bens, como o grande caso aqui é medicamentos, né? Seja pela limitação à produção, né, de outros medicamentos nessa mesma linha, com esse mesmo produto, invenção, ou também questão de aspecto financeiro, né? E, pessoal, o último andamento dessa ADI foi de conclusão ao relator em 14 de setembro de 2020, só que ele foi retirado da pauta de julgamento, porque ele iria ser julgado em 16 de setembro, mas o presidente retirou do julgamento, da pauta de julgamento, essa ADI, e está concluso com o relator. Então, fica aí um alerta importante, né, para a gente poder acompanhar essa ADI 4234, que fala sobre essas patentes pipeline, se elas vão ser consideradas constitucionais ou inconstitucionais. Ok? Alguma dúvida com relação às patentes pipeline? Oi, Matheus, pode falar. Oi, Stephanie. Só para eu tirar uma dúvida aqui, só para ver se é isso mesmo. Essas patentes elas só são concedidas enfim, a produtos, objetos anteriores à lei de produção, a lei como que chama mesmo, gente? Sim, a lei de propriedade industrial, né? LPI, é isso mesmo. A lei de propriedade industrial. São só nesses casos? Sim, é porque acontece, a lei de propriedade industrial anterior, ela não tinha
não previa a possibilidade de patente para determinados produtos, como era a questão dos medicamentos. Tanto que no artigo 230, vou até voltar aqui para vocês, fala justamente que o prazo para requerimento dessas patentes pipeline era contar da data, 1 ano a contar da data de publicação da LPI. Aqui no artigo 230 e 231 traz os requisitos para a concessão dessa patente pipeline. Aqui, ó. 231. O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 ano, contado da publicação desta lei. O que é interessante, Matheus, é que acaba que uma série de produtos, né, que antes ou já tinham sido patenteados, na verdade sempre já tinham sido patenteados no exterior, né, mas ou eles estavam em domínio público, ou a própria LPI anterior não permitia que fossem patenteados, acabou tendo a possibilidade de serem patenteados por força desse dispositivo, 230 e 231. E o cuidado que a gente tem que ter é o seguinte, o exemplo que a Stephanie nos trouxe aqui, nós temos que levar em consideração, por exemplo, alguns que têm uma repercussão imensa sobre as pessoas, como é o caso da Bayer, né, versus Livs Farmacêutica, sobre o produto, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, porque é um nome bem específico, é alguma coisa, dihidroespirorenona. Essa substância, ela é usada em alguns anticoncepcionais. E começou aquela briga entre a Livs Farmacêutica e a Bayer, porque foi registrado esse componente. Qual que é a grande discussão na pipeline? Ela já foi divulgada no exterior, ela já acontece no exterior, e mais grave ainda, ou seja, além da questão da novidade em si, você está registrando coisas que ainda não entraram no mercado, que ainda não tiveram a aplicação industrial. Então é como se fosse uma novidade relativa e não uma novidade absoluta, né? Porque a substância já foi divulgada, já foram divulgadas pesquisas, já foram divulgadas, né, as aplicações, já foi até registrado no exterior. E aí a gente entra com dois problemas. De um lado, o problema do interesse público, né? Porque realmente fica mais caro, como a Stephanie bem pontuou aí, né? E porque você tem que pagar royalties e tudo mais, e fica mais limitado, porque se você só tem um agente que pode produzir, um agente que não pode produzir, fica bem mais difícil, né, atender todo o mercado consumidor. Imagina se isso acontecer, por exemplo, com a vacina aí do coronavírus, seria algo complicadíssimo. Segundo problema, você também tem, por outro lado, né, e aí que é necessário harmonizar esses interesses. Por outro lado, você tem a dificuldade de pessoas, por exemplo, que querem produzir e que não vão se sentir motivadas se não tiverem o monopólio, direito de exploração exclusivo. Então, assim, é meio difícil equacionar essa questão. Por isso que eu pedi para que a Stephanie fizesse uma apresentação tão pormenorizada assim. Inclusive, parabéns, viu, Stephanie? Ficou muito legal. Né? A gente conseguiu aprofundar nesse ponto. Era o objetivo, né, da participação da Stephanie, era nesse sentido mesmo, poder expor para a gente de forma mais detalhada, mais aprofundada o tema. E ficou bem legal para nós nesse sentido. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação, pessoal? Uma pergunta? Matheus, te atendeu, Matheus, a resposta? Sim, foi ótimo, obrigado. Beleza. Obrigado a você. Bom, Stephanie, então muito obrigado. Vamos começar agora a falar sobre desenho industrial, o design, né? Para na sequência a gente falar de marcas, né, e poder encerrar esse nosso conteúdo de propriedade industrial. Bom, eu vou projetar aqui para vocês os nossos slides, tá? Deixa eu ver onde é que eu encontro aqui. Estranho, eu não estou conseguindo. Creio eu que eu vou ter que. Achei. Deixa eu ver se eu consigo colocá-lo em tela cheia.
probleminha de ativação aqui na conta da minha esposa, do dela. Eu vou compartilhar, pessoal, mesmo sem a tela cheia, que infelizmente eu não conseguiria trabalhar com isso agora, aqui com a tela cheia. Mas a gente tem ali o desenho industrial, a sua descrição, o artigo 95, tá, da Lei de Propriedade Industrial. Então, ao estudar a Lei de Propriedade Industrial, é sempre bom ter um código aberto ao mesmo tempo, porque eu digo para vocês o seguinte, quando eu falo código, é porque a Lei de Propriedade Industrial, ela é considerada o Código de Propriedade Industrial brasileiro. E aí eu tenho duas indicações, né, para vocês. Uma delas, a Stephanie abordou quando ela explicou a jurisprudência, que é o professor Denis Barbosa, tá? É uma grande referência nacional, salvo engano, creio que ele faleceu já. E por outro lado, nós temos o professor Otávio Pimentel, o professor Denis Barbosa, lá do Rio de Janeiro, e o professor Otávio Pimentel, lá da UFSC, né, Universidade Federal de Santa Catarina. Então, vale a pena dar uma olhadinha. Na Lei 9279, o artigo 95, você vai encontrar ele dizendo o seguinte. Vamos lá, então. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores, que pode ser aplicado a um produto, proporcionando melhor visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Pois bem, o que nós temos aqui é o seguinte, nós encontramos, de fato, a descrição no artigo 95 de um design, né? Ou seja, você tem ali o design de uma camiseta, você tem ali o design de um carro, né? Esse conjunto de linhas, cores, formas, acaba podendo ser registrado. Na aula passada, vocês devem lembrar que eu mencionei para vocês o trade dress, né? Que é aquele conjunto de linhas e formas que não é bem o desenho industrial, mas ele acaba se aproximando bastante porque, na verdade, é a forma de apresentação de um produto. Então, o Shining Box, eu dei o exemplo na aula passada, tem aquele formato e tudo mais, e aquilo acaba sendo protegido. Por isso que o Wine Box, que foi inventado aqui em Minas Gerais, não deu muito certo, né? E acabou tendo uma decisão da justiça impedindo. Outro exemplo, que é sempre citado do trade dress, é a questão, olha, percebam que não é desenho industrial necessariamente, mas o trade dress, ele acaba dizendo respeito, por exemplo, às cores daqueles postos de gasolina, o verde e amarelo, que fica lá em cima, naquele telhado padrão do posto de gasolina, que sempre tem que ser necessariamente com o pé direito muito alto, né, por conta de algum tipo de acidente e tudo mais, e aquele verde e amarelo, ele acaba sendo algo que a gente precisa necessariamente proteger por conta da Petrobras. Até colocar um exemplo, um link aqui para vocês. Então, chegou até a ter uma condenação em 2018 de um posto, né, por conta de ter que indenizar a Petrobras por ter copiado essa identidade visual. Cuidado, isso não é, tá, o desenho industrial em si, é a identidade visual, é o estilo de cores que é utilizado ali. Colocando aqui para vocês então no chat, tá? Eu tive um probleminha, tá, pessoal, com a minha câmera, eu não sei, eu acho que o sistema aqui ele não me permite que eu exponha para vocês os slides e ao mesmo tempo, né, a minha imagem, pelo menos aqui pela internet, porque eu não estou com o aplicativo. Com o aplicativo eu até consigo fazer as duas coisas, com o software, mas aqui eu não consigo. Então, assim, continuando aqui, ele vai se distinguir de um lado da obra de arte, por força do que nós temos ali no artigo 98, tá, da própria Lei de Propriedade Industrial. Então, lá no artigo 98, você tem aqui
uma obra que seja de caráter puramente artístico não pode ser confundida com o desenho industrial, puramente artístico no sentido de que você não vai replicá-lo, você não vai fazê-lo em diversos estilos, então cuidado, né? Se você tem ali uma tela de Van Gogh, por exemplo, isso é uma obra de arte, mas se aquela tela de Van Gogh ela acaba sendo utilizada para criar um estilo de camiseta, aí você pode patentear como desenho industrial, né, aquele conjunto de linhas e formas, e obviamente eu estou dando o exemplo do Van Gogh, que provavelmente já caiu em domínio público, né, aí você pode utilizar nessas condições. E do modelo de utilidade, né, também ele se distingue por força do artigo 9º, porque ele tem a questão da aplicação industrial, ele tem a atividade inventiva, uma novidade relativa, e isso não tem, né, no desenho industrial. Pois bem, você tem novidade? Tem, mas não é a mesma novidade lá da invenção. Então, o desenho industrial não é compreendido tanto no estado da técnica, ele tem a originalidade, que é essa configuração visual distintiva, ele tem a industriabilidade, que nós já falamos várias vezes aqui, essa possibilidade de aplicação industrial, né, é suscetível de aplicação de produção fabril, e todas aquelas considerações que eu já fiz com vocês, quando a gente falou de licitude, se aplicam, o desimpedimento, se aplicam aqui, né, de estar em conformidade com o ordenamento e tudo mais. Então, tudo isso, né, já foi mencionado, nós já direcionamos, nós já trabalhamos, né, quando falamos de invenção. Não posso utilizar substâncias que são, melhor, substâncias não, né, figuras que são proibidas, né, por força da ilicitude. Então, aqui a gente não tem essa possibilidade. No que diz respeito à questão do procedimento para você conseguir registrar, você teria o seguinte caminho, você teria o seguinte organograma, vamos dizer, cronograma, vamos dizer aqui, né? Você tem, num primeiro momento, o preparo do protocolo, então, seguindo esse fluxograma que nós temos aqui, ó, nós temos, num segundo momento, o saneamento, na sequência nós temos a publicação, a concessão do registro, e no último momento, a manutenção e prorrogações, tá? Quais seriam os requisitos do pedido? Os requisitos que você tem ali no artigo 101, né, da Lei de Propriedade Industrial, que nós podemos chamar aqui de Código de Propriedade Industrial, eles vão dizer para a gente o seguinte: o pedido de registro, né, ele vem com requerimento, com relatório, com as reivindicações quanto aos desenhos, com fotografias. Então, tudo isso daí, né, você vai ter que juntar no seu pedido, né, de propriedade industrial, demonstrando que, de fato, né, você tem um campo de aplicação desse objeto direcionado para esse desenho industrial. Pois bem, a própria lei permite que, se alguém vem explorando, né, anteriormente, né, um terceiro de boa-fé vem realizando a exploração desse desenho industrial, ele pode, de fato, continuar, vamos dizer assim, com a exploração, se ele estiver de boa-fé. E isso, né, no campo da boa-fé, em tese, nós não temos que provar, né, mas aqui a gente cabe uma relativização. Vamos lembrar que a regra no direito é que a má-fé tem que ser comprovada e a boa-fé não precisa. Mas aqui, aquele terceiro que está utilizando, como existe um monopólio, como existe, né, essa aplicação específica, é necessário, né, que ele demonstre que vinha, né, produzindo explorando com essa boa-fé. A extinção do registro, né, ela ocorre por aquelas razões que nós já vimos também de forma paralela, né, no campo da propriedade industrial, mas no campo da invenção. Então, se você olha ali para o artigo 117, se não me engano, deixa eu me confirmar aqui para vocês, artigo 119, né? Se você olha ali para o artigo 119, o registro distingue-se pela expiração do projeto de vigência, pela renúncia do seu titular, né, pela falta de pagamento, então, e pela observância do exposto no artigo 207, que nós lembramos, né, que é aquela contribuição, a retribuição anual que tem que ser feita. Pois bem, o desenho industrial diz respeito a isso, né, a forma, o conjunto de linhas e cores de um produto, de um objeto, né, que você está oferecendo. Não confundam com a marca. A marca, ela vai ser um sinal distintivo. E lembre-se, quando eu falo sinal distintivo, eu não estou dizendo para vocês que necessariamente esse sinal distintivo é obrigatoriamente um sinal escrito ou é simplesmente um desenho.
Não, ela é individualizadora de um produto ou de um serviço, né? Então você vai demonstrar para o seu público consumidor que você tem aquela marca, que essa marca está direcionada. O cuidado que nós temos que ter, né, e todos os manuais que vocês forem consultar vão dizer que é impossível o registro de elementos sonoros, né, genéricos. Então, por exemplo, você não pode registrar aquele plim-plim da Rede Globo, que é sempre o exemplo que eles citam nos livros. Então, você tem que tomar esse tipo de cuidado. O que nós não podemos confundir é que existem marcas para produto ou serviço, mas existem marcas também que são consideradas marcas de certificação, né? Então, ISO 9001, ISO 9002, ou seja, que atesta a produção, né, a fabricação de um produto de acordo, né, com alguns padrões técnicos. Então, a marca de certificação serve para isso. E temos marca coletiva, que acaba alcançando, de acordo com o nosso artigo 123, né, inciso 3º da Lei de Propriedade Industrial, para identificação de produtos ou serviços que vêm de uma determinada entidade, né? Então, se você tem ali uma cooperativa, se você tem ali um conjunto de produtores, né? Se você tem ali diversos membros de uma determinada entidade que desenvolvem aquilo ali, você pode conseguir também o registro dessa marca coletiva. O cuidado que nós temos que ter é que na hora de formular essa marca, você pode ter, como eu disse agora há pouco, né, não necessariamente, né, só uma marca escrita, ou você pode ter uma marca figurativa, que tem aquele símbolozinho da Nike, por exemplo, né, que remete a questão da velocidade, que é aquela asinha que ficava no calcanhar, né, dos mitos gregos e tudo mais. É uma forma, né, de uma marca figurativa. Ricardo, tem marca mista? Tem. Se você tiver a marca Carrefour, por exemplo, né, você vê o jeito que ela é escrita, fica até difícil de entender muito bem, que é em 3D e tudo mais, mas ela é uma escrita, mas também tem uma figuração naquela escrita. E as marcas tridimensionais são aquelas que nós já sabemos, que são em alto relevo, né? Então, dentro do procedimento de registro, nós temos esses aspectos burocráticos que nós já falamos, né? Existe uma legitimidade específica, que é aquela pessoa que está explorando o produto, né? Ou aquela entidade que está direcionando para a certificação. O direito de exploração exclusiva cabe àquela pessoa que registrou. O que é interessante, né, é que essa proteção, né, nós vimos que é possível ceder essa marca para alguém, você cria e depois cede. É possível fazer a licença, autorizar alguém a usar, que acontece muito embutido isso nos contratos de franquia. E você busca a tutela, a proteção, né, inclusive por meio de obrigação de fazer ou não fazer. Não fazer, por exemplo, de não usar, né, a marca. Lembremos que a marca, ela vai ter uma proteção, daqui a pouco a gente já está aqui no próximo slide, né, proteção por 10 anos, então você consegue, né, manter esse tipo de, você consegue acabar mantendo esse tipo de exploração exclusiva, de monopólio, durante esse período. Pessoal, só para poder acompanhar, todos estão me acompanhando, alguém tem alguma dúvida? Está tranquilo até aqui? Muito rápido? Não, a gente vai mais devagar, não tem problema não. Eu vi agora. Então vamos lá, Isabela. Ficou alguma coisa sem entender, de repente? São aspectos que são tão assim, conceituais, tão assim, você parte do que está na própria lei, que eu fico assim, preocupado até de correr demais, porque é quase que uma leitura dos artigos, né? Vocês estão vendo que todos os slides que tem aqui, eu vou lá e remeto aos dispositivos da lei. Se tiver alguma dificuldade, podem me falar, eu explico novamente aqui. Desculpa, tá? Então, acompanhe comigo, por gentileza. Voltando aqui, né, para o nosso slide. A marca, ela atende ao princípio da especialidade, e aí vem sempre uma discussão muito interessante. Primeiro, que o princípio da especialidade diz respeito a um determinado ramo em que você atua. E isso não é vamos dizer assim, uma exigência lá para o nome empresarial. Por isso que eu sempre faço questão de diferenciar para o meu aluno. Marca,
né, aquele sinal distintivo de um produto ou de um serviço, enquanto o nome empresarial diz respeito a aquele nome do empresário individual, da Eireli ou da sociedade empresária, e ele tem um âmbito de proteção que, embora não seja só naquela área, né, então se você tem um nome empresarial específico, não é só de um ramo, né, econômico, você alcança todos eles, mas se restringe ao território da junta estadual, da junta comercial, que é o território estadual. A marca não, ela tem um âmbito de proteção nacional, mas em regra, ela só é protegida dentro daquele ramo da atividade econômica. Por que eu estou dizendo em regra? Porque vocês já podem ver nesse slide agora que temos duas exceções aqui, né? Uma delas seria a marca de alto renome e a outra marca notoriamente conhecida. A marca de alto renome é a grande exceção. Por quê? Porque a marca de alto renome é quando você consegue uma proteção tão forte, né, tão interessante, uma relevância para o mercado tão importante que você acaba extrapolando, né, a própria lei te autoriza a extrapolar aquele setor, aquela área específica. Pensemos no caso da marca Xuxa, por exemplo, né? Hoje a marca Xuxa alcança vestuário, alcança alimentação, alcança casas de festas, então acaba que você consegue, né, proteger além daquele ramo da atividade econômica, né? A marca notoriamente conhecida, que está no artigo 126, é diferente. É uma marca que, mesmo você não tendo registro, por força dela estar sendo utilizada, né, de forma frequente, de longa data e tudo mais, ela tem uma proteção por força do artigo 126. Só para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida, farei uma leitura rapidinha do 126. Então, lá no 126, nós temos o seguinte: a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do artigo 6º da Convenção da União de Paris, olha que interessante, ela vem lá da Convenção da União de Paris, do Tratado Internacional nosso. Ela goza de uma proteção especial. E aí o finalzinho desse artigo é o que te revela, né, o traço distintivo da marca notoriamente conhecida, que é aquela que ela é protegida por força, né, de ser conhecida, né, de forma recorrente, de forma ampla pelo público consumidor, ela gosta de proteção independentemente de estar previamente depositado ou registrado no Brasil. Então, qual que é o traço característico? É não ter registro. Mesmo assim, tem proteção. Só cuidado, é só no ramo de atividade dela. A marca de alto renome, que eu falei agora há pouco, alcança todos os ramos de atividade. Então, pessoal, o grande cuidado que nós temos que ter aqui é o seguinte: em provas de OAB, prova de concurso, eles adoram confundir esses dois tipos. A marca de alto renome precisa de registro, inclusive um registro adicional, para mostrar que ela tem proteção fora do ramo dela. A notoriamente conhecida não precisa de registro, mas alcança só um determinado ramo. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Fiquem à vontade se quiserem perguntar. Podemos continuar então? Então vamos lá, pessoal. Se você usa indevidamente uma marca, você tem como efeitos, né, a tutela específica, você pode ser proibido, inclusive, né, de veicular aquela marca e, inclusive, a imposição de danos morais e materiais. Vamos lembrar que a honra objetiva é protegida, né, no âmbito do direito empresarial. A honra objetiva é aquela que você consegue achar parâmetros de lucros cessantes, de danos emergentes, né, para poder, de fato, compensar aquele tipo de dano. Ricardo, e se anteriormente alguém de boa fé vinha explorando determinada marca? A lei também protege, porque ela estava de boa fé, mas novamente aquela observaçãozinha. Temos a particularidade aqui de ter que ser demonstrada essa boa fé. Ricardo, o registro, falei para vocês que é sobre 10 anos, mas o que é interessante é que pode ser utilizado de forma, você vai prorrogando indefinidamente. Lembra que lá
na invenção você tinha ali os 20 anos, mas só 20 anos e acabou. Aqui não, aqui pode ser 10 anos, depois mais 10 indefinidamente. E a gente tem que ter alguns cuidados, né, que aparecem aqui como restrições ao titular da marca, né, no artigo 132. Então, o titular da marca ele não pode impedir, né, que pessoas que vão comercializar o produto dele utilizem esses sinais distintivos, porque está falando, estou vendendo aqui, por exemplo, né, uma roupa, né, vamos pensar aqui, Hering. Então, você vai lá e vai ter que divulgar isso daí. Outras pessoas que também utilizem acessórios, né? Então você cria ali um outro produto que é acessório para aquele que já existe. Eles não podem impedir que você fale, olha, isso daqui serve para compatibilizar com o iPhone. Não pode, o iPhone não pode impedir que você divulgue isso. E, inclusive, citação de marca em discurso, né, livre circulação, tudo isso você vai encontrar no artigo 132. É possível, Ricardo, ceder uma marca que ainda não foi registrada? A Lei de Propriedade Industrial, no artigo 134, permite isso, contanto que você já tenha feito o pedido de registro da marca. Porque demora um tempo para você conseguir registrar, e muitas pessoas aí que são da área do marketing e tudo mais, elas criam, né? Elas gostam de publicidade e tal, então elas criam marcas que são originais e deixam à disposição. Você quer comprar essa daqui? Inclusive, hoje em dia, né, nós já temos algumas formas de tipo, se proteger, alguns sinais distintivos no âmbito da internet, né, isso chama-se Creative Commons, né, e tem gente que lá deixa disponível lá e fala, se você quiser adquirir ou não. Para quem já tentou utilizar, de repente, algum desenho, você tem lá os restritos pelo titular, não restritos e tudo mais, você vai escolher qual que vai ser o melhor que você vai utilizar. Obviamente que se você não quiser pagar, você para aqueles que eles liberam para uso, inclusive comercial, né. Se você está cedendo uma marca que tem várias outras ali, que você também é titular e que tem indicações semelhantes, é obviamente que a sua cessão vai alcançar todos eles, né? Então, de acordo com o artigo 135, a cessão ela deve compreender todos os registros ou pedidos em nome do cedente. Então, aquela pessoa que está cedendo, se ela tem outros iguais, outros semelhantes, ela tem que ceder junto, para não, né, gerar aquele tipo de confusão, ninguém ser induzido a erro de adquirir uma marca sem saber, né, que as outras estão indo juntos. Então, se você tem ali, por exemplo, a marca Unilever e ela é cedida, nós temos vários produtos, né, vinculados a ela. Eles devem acompanhar, né, uma hipótese, né, mais fácil de entender. Lembrando, toda vez que na propriedade industrial nós falamos em licença, a gente está falando, né, na autorização do uso. Então, se você está falando em cessão, é como se fosse uma alienação, uma compra e venda ou uma doação. Na licença, eu tenho autorização do uso. Eu costumo brincar, eu digo que é como se fosse uma locação, né? Se estivesse alugando aquilo ali. O que você está autorizando, a pessoa tem que te pagar determinados valores em função disso. Ricardo, como que formaliza, como é que instrumentaliza isso? Por meio, né, da licença, por meio da verbação, né? Você faz uma verbação no INPI, lá no registro da marca, lembrando que a verbação para nós aqui significa uma anotação marginal, a margem. Você já tem o registro da marca ali, você anota a margem dela que, de fato, está sendo direcionada. Agora que eu vi, eu achei que eu tinha mandado para vocês aqui aquele caso da Petrobras, né? E infelizmente não tinha sido enviado. Enviei agora aqui no bate-papo, tá, pessoal? Pois bem, a marca pode extinguir, caducar, vamos dizer assim, a caducidade da marca? Sim, de acordo com o artigo 143, se você não pede aquela renovação dos 10 anos que eu mencionei, você acaba perdendo. Se o seu uso está sendo, né, não está sendo pago o valor, né, a retribuição anual do INPI, você vai ter diversas hipóteses em que, né, pode ocorrer a caducidade da marca. Além disso, pessoal, a gente acaba tendo a possibilidade de registrar uma marca, né, quase que mundialmente,
se você buscar o USPTO. Na aula passada eu mencionei sobre esse escritório central de marcas e patentes lá dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos acaba sendo mais interessante? Porque os Estados Unidos têm tratados com quase todos os países do globo. Então, por força desses tratados, é que você, uma vez que registrar lá, você alcança os demais países, né? Então, cuidado, atenção que nós temos que ter é esse. E por fim, quando você exige uma contraprestação, né, por autorizar alguém a usar sua marca, por autorizar alguém a usar sua invenção, por alguém explorar economicamente seu desenho industrial ou seu modelo de utilidade, qualquer tipo desses bens da propriedade industrial que nós já estudamos. Você tem ali os chamados royalties, né? Então, constituem royalties esses rendimentos, né, de qualquer espécie que são decorrentes de uso, fruição ou exploração de direitos. Então, seja a invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, mesmo as marcas, você recebe royalties. Eu lembro que royalties vem daquela ideia de real, né, da coroa, né, que na época do absolutismo tinha direito de cobrar qualquer tipo, né, de exploração de invenção, de exploração de criação nova, né, porque ela era dona de tudo. E com isso nós fechamos, pessoal, a propriedade industrial. Vocês estão vendo que não é algo muito complicado, a gente tem a própria lei já te traz alguns conceitos, já te deixa a par de uma série de noções, e assim, basta que você sempre esteja pronto para poder consultar tudo isso daí. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilos? Como é que tá? Matheus, vamos lá? Oi, professor, você pode voltar a falar, por favor, de uso indevido da marca? Sim. É aquele da súmula? Exatamente. Então vamos lá. Vou te pedir uma gentileza. Você consegue ler para nós a súmula 143 do STJ? Vou procurar aqui só um minutinho. Achei, pode ler? Pode, por gentileza. Súmula número 143. Prescreve em 5 anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial. Então, o que acontece? Existia uma discussão, Matheus, se a gente utilizar aqueles 3 anos, né, do Código Civil atual, ou se seria um prazo específico, né, dessa prescrição em 5 anos. E o que você pode veicular como forma de se proteger judicialmente de alguém que use indevidamente a sua marca, o seu registro, né? O registro da sua marca, vamos dizer assim. Você pode veicular as perdas e danos, e inclusive danos de ordem moral, né? E nas perdas você vai apurar isso de acordo não só com os danos emergentes, como também com os lucros cessantes. E aí a súmula veio para poder caracterizar esse prazo de 5 anos, né, de forma mais clara, porque é um prazo específico. Tá? Qual que é o parâmetro que se utiliza, né, para se trabalhar com esse prazo de 5 anos, né, que estaria na lei específica? A lei trabalha com o pedido de declaração de nulidade, que é de 5 anos. Então, você aplica também nesses casos, né, que entende-se a lei que se você não ir atrás de receber isso daí, dentro de 5 anos, você não tem direito de explorar esse tipo de reparação de danos. Se você quiser até consultar de forma mais específica, isso está no artigo 225, Matheus, da Lei de Propriedade Industrial. Então, a gente ficou aquela dúvida, aplica-se o que tem no Código Civil de 2002 ou o que está na Lei de Propriedade Industrial no 225? E acabou se decidindo pelo 225. O 225 até fala claramente na reparação dos danos, né?
Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Nada. Mais alguém? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, pessoal, então eu vou encerrar por aqui a gravação, tá? Farei algumas considerações sobre o trabalho final, mas a gravação não seria tão interessante.